Oi, pessoa, tudo bom com você? Confere só a peça que eu vou te ensinar hoje nesse tutorial. Todo tutorial, antes da gente ir pro passo a passo, já curte esse vídeo, compartilha com a sua amiga e dá uma comentada aqui embaixo, me ajuda a crescer esse canal, me ajuda a continuar espalhando aí essas aulas maravilhosas para as pessoas que também estão querendo aprender costura criativa como você. E se você quiser dar um passo a mais na costura criativa, né, dar um passo a mais, parar de ficar só consumindo tutoriais gratuitos, né, porque é legal ter um vídeo gratuito, sim, só que as peças que eu ensino aqui no vídeo gratuito, todo mundo tem acesso. Agora, se você quer ter um diferencial, se você quer ter peças que são rápidas de serem produzidas para serem vendidas, se você quer aprender a precificar, quer aprender a vender, dá um passo a mais e investe em você mesma. Clica no link que está aqui na descrição e vai lá conferir o meu curso de costura criativa, que está com um preço super acessível, tá certo? E vamos lá, vamos aprender a peça de hoje. Olha, aqui eu estou com as peças cortadas. Com Etaflon eu estou usando de 4 milímetros, tá? Que tem essa parte espelhada para poder dar a proteção térmica. Aqui é o forro dessa parte do Etaflon, tá faltando cortar só a caixinha de leite, que eu vou cortar direitinho. O molde dessa peça, né, na verdade é uma apostila com todas as medidas, tudo certinho, está na descrição aqui do vídeo. E junto com o molde dessa peça, tem muitas outras peças lá que você vai poder baixar e assistir vídeos. No molde dessa peça aqui, tem 2 vídeos que são a primeira e a segunda forma de fazer essa peça. E aqui eu vou ensinar uma forma diferente, que é com zíper, mas todas você vai usar o mesmo molde, tá? Então, você pode acessar esse molde clicando no link que está aqui na descrição. Aqui, ó, eu já estou com essa outra parte, com a manta R1. Eu já quiltei, tá? Quiltei bem aleatório e deixei uma costurinha, né? Se você não quiser quiltar, a minha indicação é que você passe pelo menos uma costura ao redor, porque assim você vai ficar com a peça já prontinha pra gente trabalhar. Tô com a alça, com a ponta encapada, tá vendo? E é isso que eu vou ensinar agora você a fazer, porque essa alça ela vai ficar num lugar diferente, tá? Do local que estava nas outras 2 peças. Então, é necessário que ela esteja com essa ponta com acabamento perfeitinho, ok? Aí tem uma questão. Lá na apostila não tem a medida da alça, então você vai precisar anotar aqui. Essa alça, ela está com 60 centímetros e o tecido eu cortei 3 vezes a largura. Você vai ver a largura da sua alça. Essa daqui tem 4 centímetros. E aí, eu cortei o tecido com 12, tá? Com 12, sendo que tem 2 centímetros de sobra desse lado e 2 centímetros de sobra desse lado. Então, como a alça tem 4 por 60, eu cortei o tecido com 12 por 64. E aí, você vai fazer isso aí de acordo com a alça que você tem. Minha alça é essa aqui de cadarço, ó. E eu já passei uma primeira costura, que é basicamente você colocar frente da alça com frente do tecido. Essa alça não vai ter frente, né? Mas enfim, você coloca ela em cima do tecido e passa uma costura aqui com a margem de um calcador de máquina, ó, ok? E agora a gente vai fazer o acabamento das pontas. Olha só, já passei a costura aqui, tá? Ó, fui com ela para a máquina, passei a costura, deixando a sobra aqui dos 2 centímetros. Vou dobrar, ó, dessa forma aqui, ó. Como se eu fosse encapar ela do jeito normal que normalmente a gente encapa, né? Sem o acabamento aqui na ponta. Eu já tenho, inclusive, um vídeo ensinando a encapar a alça da forma que não precisa acabamento na ponta, tá? Mas é isso aqui, ó. Você vai fazer todas essas dobras aqui, ó, para ela ficar dessa forma. Aí, olha só, vinca. A gente vai precisar desse vinco aqui na ponta, tá? E você vai simplesmente jogar isso aqui pro outro lado, ó. O vinco que estava na ponta aqui precisa ficar no mesmo lugar, tá vendo aqui? Então, ó, ele tá no mesmo lugar, você pode ver que aqui também tá, ó, certinho, ok? Então, a única questão é, em vez de eu dobrar isso aqui pra trás, que é o que normalmente a gente faz, né? A gente vai dobrar pra frente. O vinco estando aqui, ó,
o vinco no lugar certo, você joga pra frente. E aí, eu vou passar uma costura aqui, sem pegar na alça. Olha só. Ó, pode ver que eu não passei na alça, tá vendo? Agora é só a gente desvirar, ó. Pega aqui. Desvira. Se precisar, pode pegar um alfinete para arrumar essa pontinha aqui, ó. Ó, e fica assim, com o acabamento todo perfeito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Ó, é isso aqui. Agora a gente desvira. Com isso tudo arrumado, agora é só você terminar de dobrar ao longo aqui da alça e passar uma costura ao redor dela toda, tá? Ó. E aí, ela vai ficar exatamente como essa daqui. É muito importante, na hora que você for colocar a alça, que é o que a gente vai fazer agora, você tá atenta, porque a parte de cima é a parte que tem 5 por 8, tá? Aqui embaixo é 6 por 6, então aqui que é a parte de cima. E a gente vai colocar a alça. Ó, acha o meio da peça, faz aquele pique. Então, a gente sabe que aqui é a parte de cima e pode achar na parte de baixo também. Eu vou traçar uma linha de fora a fora aqui com giz, tá? Ou com a caneta que apaga com ferro. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas tem uma linha aqui, tá? A partir desse corte, você vai marcar 5 centímetros para baixo. Aqui. Tá? Mais aqui pelo meio. E aí você vai posicionar a alça. Posiciona, ó, 5 centímetros para um lado. 5 centímetros para o outro. Tá? O meio tá aqui, aqui é os 5 centímetros e aqui tá a linha abaixo dos 5. Então, você vai posicionar aqui, posicionar aqui, tá? E aí vai passar uma costura com 3 centímetros aqui, ó. Vai fazer como se fosse um quadrado com 3 centímetros. Eu vou fazer e já mostro pra você. Ó, é isso aqui que a gente precisa fazer, tá? Faz isso dos dois lados e reserva essa parte aqui. Eu decidi fazer um bolso na parte do forro, tá? Isso aqui é opcional. E a medida desse bolso é 33 por 22. Você vai dobrar de forma que fique uma sobra aqui, ó, de 2 centímetros, ok? Então, deixa a sobrinha aqui, ó, 2 centímetros, 2 centímetros. Passa a costura aqui e a costura aqui. Ó, costurei e desvirei, tá? E ó, agora que ele tá desvirado, vem aqui e aí você vai fazer uma dobra. E aí dobra aqui de novo, ó. E passa a costura aqui. Agora eu peguei o forro, dobrei pra achar o meio, tá? Vou fazer um vinco aqui, ó, com a unha mesmo. Pega o bolso, faz o mesmo processo aqui de dobra nele e encaixa aqui, ó, tá? Depois que você encaixar, você pode colocar o alfinete. E eu gosto, sempre quando eu tô fazendo esse tipo de bolso, eu gosto de fazer uma prega. Porque essa prega, ela dá um espaço maior pra gente poder colocar a mão. Então, eu faço essa prega aqui, ó, tá? Deixa eu medir, passar pra você. Ó. 3 centímetros, tá? Pego ela aqui com 3 centímetros e vou dobrar. Só que eu preciso deixar 1 centímetro aqui na borda, ó. Que esse centímetro na borda vai deixar com que a gente passe a costura aqui sem pegar nessa parte que tá com o vinco, tá? Ó, 3 centímetros aqui de novo. Leva com 3, deixa beiradinho aqui. Pode ser até de meio centímetro, mas você tem que conseguir passar a costura no de baixo sem pegar no de cima, tá? Essa aqui é a principal parte. E eu vou passar a costura. Aqui nessa costura, eu gosto de fazer um retrocesso nessa direção. Paro a agulha aqui, dou a costura até embaixo, costuro aqui, subo
e costuro para cá de novo. Isso dá uma reforçada aqui nessa parte e quando a gente fica mexendo ou colocando a mão, não rasga, né? Ele dá uma proteção maior aqui para essa costurinha não rasgar os tecidos. Ó, prontinho. Ó, é isso aqui que eu tô falando, ó. Olha que maravilha. Fica com um espaço bem legal pra gente colocar a mão, ok? Então, agora a gente tá com o forro pronto. Estamos com a parte de fora pronta, com as alças. E agora a gente precisa fazer a parte onde está o teflon, tá? Agora eu vou pegar essa parte que tá com o Etaflon, coloca aqui frente com frente. Vamos costurar as duas laterais e o fundo. Você tem algumas formas de conseguir fazer isso aqui deslizar. Você pode usar um calcador de teflon, que vai te ajudar muito. Você pode colocar um papel manteiga, onde você precisa costurar. Ou você pode passar óleo de máquina, tá? E aí, uma dessas três coisas vai te ajudar a conseguir costurar esse material sem sofrer tanto, seja na máquina doméstica ou industrial. No meu caso, eu tô usando esse calcador aqui de teflon na minha máquina doméstica, tá? Então, ó, ele tem até um rolinho aqui para facilitar. Então, fica essas opções para você. Olha só, quando eu fui costurar, eu percebi que tem algumas partes que o Etaflon tá descascando, tá? E eu não vou sair para comprar outro agora. Então, eu decidi colocar um tecido aqui por cima para dar uma protegida e para se ele descascar mesmo não me incomodar tanto, tá? Então, eu vou fazer uma camada a mais aqui de tecido, na mesma medida do Etaflon, para poder ficar aqui sobre ele. Não vai perder a função de térmica, porque a temperatura vai continuar refletindo nesse... enfim, temperatura, né, gente? Não sei explicar direito não, mas ela continua refletindo e eu só vou colocar aqui uma camada de tecido. Aqui, ó, eu vou colocar aqui o tecido frente com frente, tá? Cortei ele um pouquinho maior. Vou colocar reto aqui só na parte de baixo e vou fazer minha costura aqui, depois recortar o tecido. Costurei e já cortei o excesso, tá? Agora a gente vai abrir aqui o fundo, ó. Colocar... Encontrar aqui, ó, costura com costura, tá? Cuidado pro tecido não vir, se você decidir colocar esse tecido também. E agora eu vou costurar aqui. Desculpa aí pela sombra, gente. E aqui, tá? É isso aqui, ó. Agora é pegar o forro, colocar aqui, ó, frente com frente. E eu vou fazer o mesmo processo. Lembrando que o forro é 4 centímetros maior aqui, ó, do que a parte de Etaflon, tá? E eu vou costurar lateral, lateral fundo e fechar as duas caixinhas de leite e já volto para mostrar o próximo passo para você. Prontinho, ó, desvirando aqui. Aqui, gente, vocês podem aproveitar para poder dar aquela marcadinha para fazer com que fique quadradinho, sabe? Ó, aqui, ó, onde deveria ser as quinas. Ó, fazendo isso aqui. Agora coloca tudo aqui dentro. Aí arruma tudo certinho aqui nos cantos. Prontinho. Aí tá vendo que ele tem a sobra aqui, ó? Essa sobra é justamente para você fazer o acabamento. Então você vai dobrar. E dobrar de novo. E passar a costura aqui, tá? Ao redor da peça toda. Tá pronto aqui, tá? Você pode até passar um ferro aqui bem brando para poder tirar esse amassadinho. E caso você não queira, né, você não precisa botar esse tecido, você pode deixar o Etaflon mesmo. Então, a parte térmica tá prontinha. Agora, vamos colocar o zíper. Estamos aqui, né, com as duas partes já com a alça aplicada e com o forro também já arrumadinho. Aqui, ó, vou achar o centro aqui do zíper. Não vou dar pique, porque... pique não vai fazer bem aqui não, gente. Vai fazer esse zíper desfiar, tá? Então, eu vou só marcar aqui com lápis, ó. Ok? Vou destacar. Vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? Vou tirar uma aqui para poder facilitar pra gente. Mas, ó, colocar aqui, tá? Frente do zíper com frente da peça. Só que aqui eu vou precisar colocar esse zíper pra dentro, porque ele não pode ser costurado. Ele não pode ser costurado até o final.
Então, aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1,5 cm, tá? E aí, deixa eu botar aqui, meio do zíper com o meio do pique. Vou colocar aqui, ó, 1,5 cm, vou botar esse zíper pra dentro, pra ele não ser costurado, tá? E vou jogando pra cá, pra não correr risco. E é a mesma coisa aqui. Ó, você pode primeiro costurar o zíper, tá? E depois vir com o forro aqui, ó, frente do forro com a frente da peça. Mas você escolhe o que você quer, tá? Se você quer costurar os dois juntos ou se você quer costurar primeiro o zíper e depois ele separado. Ó, eu costurei, virei o forro, rebati. E agora a gente tem que fazer um detalhe aqui antes de passar para a próxima etapa. Deixa eu prender esses bonitinhos aqui. Você vai vir aqui, ó. Vira o forro de volta. Cuidado para não pegar no zíper, tá? E você vai fazer a costura aqui, ó. Vai passar a costura aqui e aqui. E aqui do outro lado a mesma coisa. Com cuidado para não pegar o zíper. Você vai passar a costura aqui e aqui, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa com o outro lado, ok? Então, vamos lá. Ó, passei a costura, fiz um corte aqui na diagonal, ó, tá? Faz esse cortezinho e agora desvira. Mãe. Mãe. Oi, filho. Falando? Tô gravando, tá? Vai ficar assim. Aí você pode passar uma costura aqui, se você quiser, tá? Uma costura de arremate. Ó, vale lembrar de falar aqui, ó, que o zíper, ele tem um tamanho de 42 centímetros, tá? Essa parte tem 38 e aqui tem 42. Agora, deixa eu prender esse daqui também. Só pra não sair do lugar. E a gente vai fazer isso aqui. Joga forro para um lado e a frente para o outro, tá? E vamos costurar as laterais, o fundo e fechar a caixinha de leite aqui. E a mesma coisa do lado de cá. Costurar as laterais, o fundo, deixando uma parte aberta aqui no fundo, tá? E fechando as caixinhas de leite. Vou fechar o fundo do forro, mas eu gosto de fechar ele prendendo aqui, tá? Então, ó, lateral, vou colocar ele aqui e vou passar a costura, tá? Passar a costura aqui no mesmo lugar que eu tinha passado para fechar a parte da frente. E aí, deixa eu colocar um alfinete para mostrar para vocês já o processo do outro lado, porque ele fica bem apertadinho. E às vezes parece que não vai dar certo, mas dá certo, amigo. Confia que dá certo, ó. Tá aqui, tá? Costura. E aí você vai fazer o mesmo processo aqui do outro lado, ó. Só que aí você vai ter que dar uma puxadinha para o negócio funcionar direito, tá? Aqui, ó. Coloca aqui e passa a costura também. Tudo certo aqui, ó. Agora eu vou desvirar. Tomando cuidado, porque tem os alfinetes aqui em algum lugar, que eu já senti a ponta dele aqui. Peraí, aqui. Tirar o outro. Isso. Legal é que já fica com os cantinhos todos embutidos, ó. Eu gosto bastante desse acabamento, porque ele ajuda também a segurar o forro no lugar, sabe? Isso é muito bom. Ó, como é que fica. Agora eu vou costurar essa parte aqui do fundo. Você pode costurar na mão se você quiser, mas eu vou costurar na máquina mesmo. Ó, costuradinho. Agora vamos colocar o zíper. Vou queimar a pontinha para facilitar na hora de colocar, tá? Deixa retinho aqui, ó. Prontinho, tá? Ó. Aí agora a gente coloca um acabamento aqui nesse zíper. Eu vou cortar só um pedacinho, só esse aqui que tá maior do que devia, e a gente põe
um acabamentinho aqui. Aí passa a costurinha. Olha só, coloquei o acabamento aqui, tá? Fiz também uma costura, deixa eu abrir aqui para mostrar certinho. Ó, fiz uma costura nessa parte aqui, ó. Uma costura de acabamento. E aí, o que é legal? Você consegue usar essa bolsa dessa forma aqui, tá? Ó, você consegue usar com ela aqui, com essa partezinha pra dentro. Você também consegue usar ela mais quadradinha assim. Vendo? Assim. Com essa parte pra dentro. E consegue usar também assim. Você também consegue usar ela assim. Então, são várias formas de você usar a mesma peça. E, como eu falei pra você, tem 3 formas de fazer essa peça aqui no meu canal. Vou deixar os vídeos aqui embaixo pra você. E aí, se você quiser usar a parte térmica, só você colocar aqui dentro, ó. Ela dá mais estrutura e vai dar o efeito térmico que você quer. Vendo? Ó. Olha só como é que ela fica linda. Aí, caso você queira, ela tem uma abertura aqui, tá vendo, né? Ó. Ela tem essa abertura. Se você quiser, você pode bater um botãozinho aqui, ó. Bater 2 botões aqui pra fechar ela, pra ela ficar mais fechadinha enquanto tiver, né, com essa questão térmica aí, ó. É por isso que o zíper tem que ser maior também, pra você conseguir abrir pra tirar e colocar a parte térmica, beleza? Espero que você tenha gostado desse tutorial. Não esquece de comentar aqui embaixo e de conferir o meu curso de costura criativa. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.